Você sabia que nem todo aquele que se diz cristão agrada a Deus? No vídeo de hoje vamos ver qual é o tipo de cristão que Deus odeia. É isso mesmo que você ouviu. Existe um tipo de cristão que Deus odeia. Você sabe qual é esse tipo de cristão? Se não sabe, convido você a ficar comigo até o final desse vídeo e vamos aprender juntos, através da palavra de Deus, o tipo de cristão que Deus abomina. Olá, queridos e queridas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 ao 17, fala comigo e com você com esse texto forte. Acompanhe comigo se você puder na sua Bíblia e veja o impacto desse texto. E diz assim: conheço as tuas obras, o próprio Jesus falando com nós hoje, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Presta atenção nesse texto. E no versículo 17 diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Veja que clara e que forte a palavra de Deus falando com você e comigo hoje. Acho que depois de lermos esses dois versículos, eu não preciso nem falar qual é o tipo de cristão que Deus odeia, que Deus abomina e que Deus quer longe. Esse tipo de cristão é aquele que não é nem frio e nem quente, mas aquele cristão que vive na mornidão. E o texto é tão forte que Deus fala que o cristão morno, ele tem vontade de vomitar da boca dele. Preste atenção, que texto forte esse, não é brincadeira. O negócio aqui é sério. Irmãos, é um fato que Deus rejeita a mornidão espiritual. Pessoas hoje que se dizem cristãs, mas que vivem de forma indiferente, sem zelo, sem amor pela obra, sem compromisso com Deus. Você lembra que Jesus condena os fariseus por serem sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. E isso é o que acontece no cristianismo hoje, nos nossos dias hoje. Muitos cristãos vivem somente de aparência. Estão dentro da igreja, estão lá no culto, mas o seu coração está longe de Deus. Eles louvam, eles leem a palavra, mas o seu coração está longe de Deus. Você acabou de ler aqui comigo agora o que o próprio Jesus Cristo disse, que odeia o cristão morno e que está a ponto de vomitá-lo da sua boca. Quem dera se o cristão hoje fosse quente, totalmente entregue a Deus, ou totalmente frio, longe dos caminhos de Deus, longe da igreja. Mas de fato, quem são os cristãos mornos que Deus tanto odeia? O cristão morno é aquele que vive sem compromisso nenhum com Deus. Vai na igreja ou faz o culto na sua casa somente quando ele quer. Raramente ele tira um momento para estudar a palavra de Deus. Só lê quando lhe dá na telha. Não busca intimidade nenhuma com Deus através da oração. Só vai mesmo orar e invocar o nome de Deus quando está precisando de alguma coisa para ele. Aí ele vai atrás de Deus. Aí ele se ajoelha. Aí ele clama. Aí ele implora o nome de Deus. Mas caso não for isso, raramente ele busca a Deus em oração, somente mesmo quando ele precisa. O cristão morno, ele não tem zelo pelas coisas de Deus. Ele não é totalmente focado, dedicado, diligente na obra de Deus, assim como ele é para as coisas desse mundo. Se tiver que se dedicado no trabalho aqui na terra, para as coisas da terra, ele se dedica, ele se empenha, ele dá o maior esforço. Mas para as coisas de Deus, ele é um relaxado. O cristão morno, ele vive com a sua cabeça voltada para as coisas dessa terra. Raramente ele pensa na volta de Jesus. Raramente ele pede perdão a Deus pelos seus pecados e pede para que Deus purifique o seu coração, transforme ele, que ele abandone essa vida de pecado, que ele seja cheio do Espírito Santo. Esse é o cristão morno. De vez em quando ele vai na igreja, e só deixando claro, quando eu falo ir à igreja, quer dizer se congregar. E para se congregar, pode ser em qualquer lugar. Aqui mesmo no campo onde eu estou, se tiver 2 ou 3, eu já estou me congregando. A igreja hoje
são as pessoas, não é o templo. Onde nós estamos, aí está Deus junto conosco. O cristão morno, ele pega o seu celular e envia uma mensagem para alguma pessoa nas suas redes sociais falando sobre Deus e acha que já fez muita coisa. Bem, a minha parte já fiz, já mandei aqui uma mensagem sobre Deus aqui no WhatsApp. Agora eu vou ficar bem tranquilo aqui, descansadão, mexendo no meu celular. E agora eu faço uma pergunta sincera para você. Como está a sua temperatura espiritual hoje? Você se encontra nessa mornidão espiritual que Deus tanto odeia e abomina? E se a sua resposta é sim, eu digo para você, ainda dá tempo de sair dessa situação. Mas você precisa tomar uma atitude hoje, tomar uma decisão hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Então, como não ser esse tipo de cristão que vive em mornidão? E o primeiro passo, você vai ter que reconhecer que você está nesse estado de mornidão e dizer para você mesmo: eu quero sair dessa situação. Eu realmente estou em mornidão espiritual e desagradando a Deus, mas eu quero, a partir de hoje, sair dessa situação. Reconheça a situação que você está. Coloque ela diante de Deus. Faça um compromisso com Deus. Senhor, de fato, eu estou nessa situação deplorável, mas a partir de hoje eu quero mudar de vida. O segundo passo, você vai precisar orar mais. Se você é uma pessoa que não gosta de orar, não tem o hábito de estar em oração com o nosso Deus, você vai precisar se esforçar. Lembra o que a palavra de Deus diz? Que o reino dos céus é tomado pelo esforço. E somente aqueles que se esforçam vão se apoderar dele. Se você quer sair dessa situação de mornidão e quer se tornar um cristão quente, zeloso, dedicado, empenhado, entregue totalmente na obra e na causa de Deus, você vai precisar orar mais. E eu aconselho você, tire 5 minutos na parte da manhã, 5 minutos na parte da tarde e 5 minutos na parte da noite, que vão dar ao total 15 minutos, para invocar o nome de Deus. E nesses 5 minutos de manhã, à tarde e à noite, você ora somente para que Deus o livre dessa mornidão espiritual. Nada além disso, somente com esse propósito de se tornar quente espiritualmente. E eu tenho certeza que se você fizer isso, parece pouco tempo, mas se você fizer isso todos os dias, você vai ver o crescimento espiritual que você vai ter na sua vida. Orar 15 minutos para quem não ora nada, somente pelo espiritual, é muita coisa. Se organize com você mesmo. Encaixe esses 15 minutos de oração no momento que você estiver mais tranquilo, para que aí então você não venha falhar nas suas orações. E mais, seja sincero com Deus. Não minta para Deus, porque Deus sabe de toda a verdade. Fale a Ele: Senhor, eu estou em mornidão espiritual e eu não consigo sair dessa situação. Me ajude a sair dessa mornidão, me torne um cristão quente, dedicado na Tua obra, para que o Senhor não tenha ódio de mim e eu não seja abominável aos Teus olhos. E o terceiro passo, confesse os seus pecados todos os dias a Deus. Para quem acompanha os vídeos aqui do canal, a gente sempre fala que nós somos pecadores. Nós não, a palavra de Deus fala. E nós pecamos todos os dias contra Deus. E precisamos confessar os nossos pecados todos os dias. A palavra de Deus fala em Hebreus 3, capítulo 13, que o pecado, ele endurece o coração. Isaías 59, 2 fala que o pecado, ele nos separa de Deus. Então, quando não confessamos os nossos pecados todos os dias a Deus, vamos acabar nos tornando mornos espiritualmente, frios, incrédulos, e vamos nos afastar de Deus. Isso é um fato em toda a Bíblia Sagrada. Então, todas as noites, antes de você dormir, confesse os seus pecados a Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, ele diz que é fiel e justo para perdoar e purificar-nos de toda a injustiça, se nós confessarmos a Ele os nossos pecados. Irmãos, hoje é o dia de nós nos entregarmos a Deus. Qual vai ser a sua escolha hoje? Vamos decidir entregar tudo, com todo o nosso coração para Deus, para que quando Ele volte possamos estar em pé para irmos morar com Ele no céu? Ou vamos viver nessa vida de mornidão espiritual, indo à igreja, orando de vez em quando, estudando de vez em quando, sendo relaxado na obra de Deus e perdermos a nossa salvação? A escolha é sua e a escolha é minha. Eu já tomei a minha decisão. Quero me entregar totalmente a Cristo. E tenho certeza que se você está aqui comigo até agora, você também quer tomar essa decisão. E eu convido você a orar junto comigo. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por essa mensagem incrível e poderosa da Tua parte, Pai. Vemos que o Senhor odeia
aqueles que são mornos espiritualmente. O Senhor não gosta de cristãos mornos, ao ponto que o Senhor diz que está com desejo de vomitar-nos da sua boca aqueles cristãos que são mornos. Por favor, eu clamo, eu imploro por mim e pelos irmãos que estão aqui, nos tira dessa mornidão espiritual, nos salva para ti, nos transforma à tua semelhança, que possamos tomar a nossa decisão, fazer um compromisso contigo, de entregar completamente a nossa vida a ti e nos prepararmos, buscarmos sermos quentes espiritualmente para estarmos em pé quando o Senhor voltar. Eu imploro por mim e pelos irmãos, eu peço em nome de Jesus. Amém. Querido e querida irmã, se essa mensagem abençoou você, se essa mensagem falou ao seu coração, se o Espírito Santo tocou você, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe, comente, porque isso ajuda muito no crescimento aqui do canal. Vou deixar 2 vídeos na tela para ajudar você a crescer ainda mais no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma boa manhã para você, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus!